que que eu vou almoçar amanhã? Eu falei, caldo de mandioca. Ele falou, então manda depressa, porque é para 2 pessoas, por menos que você faz, aí acaba Rende muito, vendendo, né? Aí no domingo eu fiz uma costelinha frita para poder complementar, menina, mas foi bom. Eu tomei uma caipirinha. Bom, hein? Olha, cadê a Kátia? A Kátia tá aqui, ela até tomando caipirinha mesmo, gente. Não, eu tô esperando. Não, ela tá tomando Ela tá aí. Gente, me fala o assunto que é para saber se eu começo a beber agora, se eu tenho que esperar. Kátia. Gente, mulher ansiosa, calma, Kátia, acredita. Confia, mulher de Deus. Eu sou trader, minha vida é essa, é diversão. Eu trabalho das 9 Diversão. às 12. Trabalha muito, hein, Kátia? 2 horas por dia é muita coisa para um trader. Não, 2 horas é a expectativa de trabalho, não é a realidade do trabalho. Gente, só uma coisa, sabe o que eu estava pensando? Estava lembrando outro dia, eu vi um vídeo... Boa noite, meninas. Boa noite, Mi. Uma música que cabe bem pra gente é aquela da Grande Família, né? Essa turma é muito unida e também muito animada. Olha pra você ver que animação... Nossa, essa é antiga, Eliana. A gente encontra. Você só vê sorrisos, cara bonita, todo mundo alegre. Quando fica 2 dias sem ver, sente saudade, né, Márcia? Verdade. Eu morro de saudade de vocês, né? Vocês sabem disso. E a gente sente falta mesmo, é incrível, né? Não? Mas, Kátia, a aula de hoje é o básico. Sabe aquele básico que eu preciso que todo mundo saiba? O básico do básico para vocês estarem aqui, querendo operar no mercado financeiro, vai ser sobre isso a aula de hoje. Maravilha. Aliás, vamos começar a gravar antes que eu esqueça, né? Porque eu sou dona de esquecer de gravar as coisas. E para a aula de hoje ficar legal, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, boa noite para todas que chegaram depois. Friozinho bom, né? A próxima aula eu estarei com vinho aqui para a gente fazer um brinde, hein? Opa! Muito bom. Vocês sabem por que o preço sobe ou por que o preço cai? Podem abrir o microfone e me responder o que vocês acham, tá? Sem medo de ser feliz, sem medo de se está certo ou errado. Na minha opinião, o preço tanto sobe como desce conforme as negociações que existem com os grandes players, né? Eles montam as posições deles e aí, conforme o mercado abre naquele dia, existe um grupo que compra e um grupo que vende, ou seja, são as negociações que existem que fazem o preço subir ou o preço descer conforme a demanda. Eu acredito que seja em busca de liquidez. E o que é liquidez, Ana? Liquidez são os, como é que fala? Estoques de compradores e vendedores. Compradores no suporte, vendedores no topo. Eu acredito que liquidez seja um volume, né? Um montante de dinheiro. A liquidez são as nossas ordens, né? As nossas ordens de compra ou de venda. Sim, que são os estoques, né? Também, né? Os estoques de quem está comprado é uma venda, o estoque de quem está vendido é uma compra. E para o preço subir, vocês concordam que tem que ter pessoas querendo vender o ativo? Se um big player quer comprar, um exemplo, tá? Quer comprar 1 milhão de contratos de mini índice, ele precisa de ter 1 milhão de pessoas querendo vender esses contratos de mini índice, certo? Sim. Quando a gente pensa num volume grande de negociação, que é o que faz a movimentação do preço, a gente tem que pensar num volume muito grande, e aqui na nossa cabeça finita aqui, às vezes a gente pensa em 1, 2, 10, 100, 500, 1000 contratos, isso aí tem toda hora no booking de ofertas. Porém, quando a gente pensa num volume grande de negociação de milhões ou bilhões de reais ali sendo negociados na B3, você precisa, para o preço subir, ter pessoas que estão dispostas a vender aquilo que você quer comprar. Se você quer comprar mais do que tem
de ordens a vender, você não vai conseguir fazer esse preço subir, você não vai conseguir comprar. E o que faz essa busca? O que gera essa liquidez? O que é essa liquidez, na verdade? É exatamente isso. Os big players, eles querem o quê da gente? Eles querem nos motivar a gerar essa ordem para eles. Única e exclusivamente isso. Então, por que a gente chama, Ana, que a liquidez são os stops? Porque, na verdade, os big players, eles enganam a gente toda hora. Então, eles induzem a gente a querer comprar, porque, na verdade, eles querem que o mercado caia, porque eles querem os nossos stops de venda. Então, é isso que acontece todo o tempo no mercado financeiro. Por isso que a maioria das vezes a gente, né, quem não conhece, ele compra porque está subindo, aí quando ele compra o mercado cai. Aí ele inverte a mão, vende, o mercado sobe. Fica nessa coisa de só perdendo. Por quê? Exatamente por isso. Porque os big players, eles são o motivador deles conseguirem executar as ordens que eles precisam, é ter pessoas na contraparte comprando ou vendendo para eles, né? E nós, como CPF, aí somos uma parte até que importante nesse montante geral de compra e venda do mercado financeiro. E quando a gente fala em suporte e resistência, quem consegue me explicar o que é um suporte e uma resistência? Você está vendo? Eu vi e desapareceu. Ninguém. Eu. E agora? É um ponto de parada. Fala, Dani. Buscando no histórico do tempo passado, são pontos em que o gráfico parou, formou topos ou fundos, e esses topos ou fundos acabam se tornando suportes e resistências no futuro. Não. Suporte onde ficam os compradores e resistência onde estão os vendedores. É o lugar onde tem e onde para o preço, onde tem a maior liquidação de contratos, onde liquida os contratos em maior quantidade. Exatamente. Por que às vezes eu falo para vocês um exemplo, tá? Esse ponto é um suporte muito relevante. Dificilmente o preço vai passar direto dessa região. Eu já falei isso para vocês várias vezes. Alguém sabe me dizer o que significa isso? É porque o preço já tocou várias vezes lá. Tá vendo? Só não tô. É porque ali tem um acúmulo. Existe naquela região um acúmulo maior de compradores ou vendedores. Eles estão ali naquele ponto ali esperando para executar uma compra ou uma venda. Por isso ele é uma região forte, ela já foi ali várias vezes, chegou naquele ponto de negociação, não deu negociação, voltou para baixo, chegou embaixo, não deu negociação, volta para cima, então é onde eles estão fazendo maior parte da negociação do mercado. Seria isso? Onde o preço é bom para eles negociarem. É uma região de briga, né? Uma região que, por exemplo, vamos usar esse exemplo desse gráfico aqui, que é o gráfico de hoje, né? Não. Não, o quê? Fala. O mercado está subindo aqui, né? Nessa região aqui, subindo. Então, aqui, nesse momento que o mercado está subindo, tem muita gente comprando aqui, certo? Muitas pessoas interessadas em comprar e muitas pessoas também vendendo aqui nessa região para as pessoas poderem comprar, certo? Então, aqui tem compra e venda, pessoas vendendo e pessoas comprando. A maior quantidade de pessoas que tem aqui são compradores que estão interessados em comprar. Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Tem 1.000 pessoas interessadas em com que esse preço suba e tem menos pessoas interessadas que ele caia. Então, o preço vai subir. Porque tem mais pessoas interessadas em compra do que venda. Então, o preço está subindo. Porém, quando ele chega aqui nessa região aqui de cima, nesse ponto aqui, vamos imaginar que a gente tem aqui subindo nessa região 100 mil contratos. Tem 100 mil contratos aqui querendo passar dessa região. Porém, nesse ponto aqui, a gente tem 500 mil contratos para serem vendidos nessa região aqui. E a gente só tem 100 mil contratos para comprar esses 500 mil contratos que estão aqui nessa linha preta. O que vai acontecer? O preço vai bater aqui, vai consumir
100 mil contratos aqui, vai sobrar 400 mil contratos aqui a serem vendidos ainda, certo? Uhum. O que acontece? O preço chega nessa região, não passa. Por quê? Porque tem muito mais pessoas querendo vender aqui do que pessoas querendo comprar. Então, as pessoas que queriam comprar aqui os 100 mil contratos vão comprar, agora, né? não vai ter mais pessoas que consigam consumir todas essas ordens de venda aqui, o preço vai bater aqui e vai vir para baixo. Isso é uma resistência forte. A mesma coisa acontece aqui embaixo, com o suporte forte. Então, nada mais é dos suportes e as resistências são uma quantidade muito grande de pessoas querendo comprar ou vender. Em resistência são os vendedores que querem fazer com que o preço pare ali, porque o interesse dos vendedores é com que o preço caia. Então, aqui nessa região de topo, tem muito vendedor posicionado para segurar o preço, para não deixar ele subir. E aqui embaixo tem muitos compradores posicionados para não deixarem o preço cair. Então, quando o preço chega aqui nessa região, com uma quantidade menor de pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender, vão sobrar ordens de venda aqui nessa região, e o preço vai bater aqui e voltar para baixo. Certo? Ok. Alguma dúvida até então? Então, pode ser resumido como pontos fortes de negociação para compra ou venda. Exatamente. São pontos de interesse dos big players, né? Os big players estão posicionados ali nessa região, então essa região é uma região de interesse para eles, eles não querem deixar o preço passar dali. Esse é o ponto. Isso que é a lógica do mercado. Se vocês não souberem isso, dificilmente vocês vão conseguir sair dali do mesmo lugar. E isso é o básico do básico, que todo mundo precisa conhecer no mercado. Por que o preço anda? O que é o índice? Na verdade, vocês sabem o que é o índice? Desculpa, meninas. A média das melhores empresas, né? É a média dos 300 papéis mais negociados na B3. Isso. Então, eles somam, por exemplo, Petro, Vale, bancos, comércio, todos os 300 papéis mais movimentados, negociados na Bolsa de Valores. Eles somam os valores desses papéis, quanto custa uma ação da Petro, quanto custa uma ação da Vale. Eles vão somando esses valores dessas ações, fazem uma média de valor. Aquele valor na barra lateral ali do índice é o valor médio dessas 300 papéis mais negociados na B3. Isso é o índice. O índice nada mais é do que uma média desses 300 papéis mais negociados na B3. Então, o que a gente compra e vende é uma especulação de preço. Por que a gente olha alguns ativos quando a gente está analisando o gráfico? Porque são os 4 ativos que mais têm peso na B3, que é o IFNC, que são os bancos, o IMAT, que é da parte de metalúrgica ali, né, que está a Vale, a Petrobras e o ICOM, que são todos os comércios. Então, a gente olha esses ativos porque eles têm um peso de 10% a 20% no mercado da B3. Então, conforme eles se movimentam, o mercado também movimenta. Certo? Alguma dúvida? Certíssimo. E agora, eu vou falar outra coisa muito, muito importante para vocês, que talvez umas gostem, outras não gostem, mas é o que a gente usa e é o que funciona, tá? Eu sei que tem muitas aqui que vieram do vizinho e vieram com algumas... como que eu posso dizer, hein? Com alguns vícios, né? Com algumas manias do vizinho. Alguns me perguntam umas coisas que eu falo, gente do céu, a gente não usa isso aqui mais. 50% do candle, a gente não usa 50% do candle. Aliás, alguém sabe para que serve o 50% do candle? Seria para poder mostrar o preço médio que foi negociado naquele período ali, naquele bloco, naquele candle. E para que a gente usa isso, Eliana? Para ter uma média, se está caro ou se está barato. Por exemplo... Na prática mesmo, para que a gente usa isso? Hard scalp. Aí eu não sei. Para o hard scalp, né? Exatamente. A gente usa 50% do candle quando a gente analisa hard scalp, candle a candle. Por quê? Porque você não vai olhar o mercado para trás, você vai olhar o candle para trás. E o candle para trás tem máxima, mínima e 50%.
Então, a gente usa né, o vizinho usa, a gente não usa nada. O vizinho usa esse 50% do candle única e exclusivamente para operar hard scalp. A gente não usa isso, porque a gente não opera hard scalp. Aliás, o hard scalp nosso aqui é a meta deles lá. O nosso hard scalp é de 100 pontos no índice, 5 pontos no dólar, que é a meta do vizinho. Então, a gente não usa 50%. Esquece isso, gente. O negócio de, o candle fechou abaixo dos 50% dele mesmo. Esquece isso. Vocês entendem o que significa ele fechar abaixo dos 50% dele mesmo? Eu já vi várias falando aqui, eu nem sei se vocês sabem o que é isso. Isso sempre me complicou a vida. Eu nunca consegui entender. Apaga, vocês não precisam entender isso, não tem nada a ver isso. Por que eles usam isso no hard scalp? Porque se o candle fecha abaixo dos 50% dele mesmo, a obrigação do candle seguinte é ir buscar a mínima do candle anterior. Se ele fecha acima dos 50% dele mesmo, a obrigação é buscar a máxima do candle anterior. Porém, no nosso operacional, do jeito que a gente opera, a gente não usa isso. Então, esquece esse negócio de fechar abaixo dos 50% dele mesmo, a gente não usa isso. Outra coisa que a gente não usa aqui, que gera uma confusão gigante na cabecinha de vocês, gatilho. Cadê a Fabíola? Fabíola! Se a Fabíola tiver aqui, vou puxar os cabelos dela, hein? Olha, a Fabíola não tá, vou ter que puxar os cabelos dela. Gatilho, a gente não usa gatilho aqui nesse operacional. Por que a gente não usa gatilho, Márcia? Gatilho é falado o tempo inteiro, né? Em tudo quanto é lugar. Nossa, eu custei a saber o que é esse tal desse gatilho, eu tinha pavor desse gatilho. Mais é do que uma confluência a mais para a entrada na operação. Se você não souber o que é gatilho, se você não entender o que é gatilho, se você não quiser saber o que é gatilho, melhor para você. Não vai fazer diferença na sua vida. Esquece esse negócio de gatilho. Gatilho é um apelido que eles dão para os candles no vizinho, porque todos os candles no vizinho chamam gatilho. Porque para no gatilho X, Y, Z, 3, 4, 5, 20, e você vai olhar para aquilo lá e falar, mas isso aí não é um gatilho. Não é gatilho, mas ele tem um apelido de gatilho, porque é um hábito. Chamar os candles de gatilho. Então, esquece, a gente não usa gatilho. Eu chamei a Fabíola aqui, porque em uma das aulas nossas ali da mentoria, eu fiquei quase que a aula inteira para conseguir convencer a Fabíola de que ela não precisa saber o que era gatilho. E ela brigando comigo, e eu brigando com ela, eu falando, Fabíola do céu, não precisa. E eu traçando fibo no gráfico, eu fiquei a aula inteira, mais de 1 hora, traçando fibo no gráfico para a Fabíola. Até que no final ela falou assim, nossa, Márcia, tá bom, vai, não é que esse 50% funciona mesmo? E funciona. Os gatilhos nada mais são do que os 50% do movimento macro e micro. O que é mais importante para vocês darem um pontapé, o ponto de partida, para começar a entender qualquer coisa, é conseguir posicionar FIBO. Então, aquela aula de FIBO que eu e a Laila demos, que está na plataforma, não deixem de assistir. Vocês têm que ser especialistas em traçar FIBO, porque tudo que a gente usa no macro movimento, no micro movimento, para achar regiões, aqueles alvos que eu coloco para vocês, é tudo FIBO. Não tem nada de gatilho, não tem nada dessas coisas que se usa. Por quê? Porque os gatilhos nada mais são do que uma confluência a mais de 50%. Às vezes eu comento lá na sala, o alvo está na mínima do candle X ou na mínima do candle, ou na máxima do candle Y. Eu falo nesse jeito para vocês, não porque aquilo seja um ponto de parada ou um gatilho, é porque aquela máxima ou aquela mínima está na região dos 50%. Então, eu não gosto de linhas no meu gráfico. O meu gráfico ele é o menos com linhas possíveis. Então, eu sempre procuro olhar os 50% e vincular ele a uma máxima ou uma mínima de algum candle. Então, uma máxima, uma mínima, que às vezes eu falo, o alvo é na máxima do candle 3, ou na mínima do candle 4. É só porque aquela máxima, aquela mínima é a região dos 50%. Como eu não posso falar valores na sala, né? Eu sempre uso máximas e mínimas para a gente não ter nenhum tipo de problema, mas não que isso seja ponto de parada. Outra coisa, ineficiência de preço. Algumas meninas me perguntaram, a gente também não usa isso. Se vocês pesquisarem no Google, o que é ineficiência de preço, e quando se usa ineficiência de preço, vocês vão ficar abismados de ver que é só no macro movimento que ela funciona de fato. A ineficiência de preço pode ser usada? Pode, como uma confluência a mais. Se você não souber o que é ineficiência de preço ou não entender o que é ineficiência de preço, não vai fazer diferença nenhuma na vida de vocês. Então, não queiram complicar, gente, é muito simples. Não precisa complicar o que é simples. Isso que eu quero e que eu sempre quis a minha vida inteira que eu estou aqui com vocês, é passar o quê? Que essa simplicidade funciona.
Então, todas essas coisas que inventaram no decorrer do período ali, a gente não usa aqui no nosso ecossistema. A gente só usa o básico, máxima, mínima e 50%. Não tem outro, a gente não usa nada mais do que isso. Ô, Márcia. Oi. E o que é distorção? Distorção do preço, que eu também não entendo isso. Também não precisa entender não, Lúcia. Não? Distorção de preço é máximas e mínimas de candles. Só isso. Só um nome diferente que eles chamam para máximas e mínimas dos candles, tá? São as distorções do preço. É onde eles param, né, em máximas e mínimas de candles, são suportes e resistências, na verdade, tá? Igual eu falei para vocês de suporte e resistência no movimento macro, no movimento mais micro, você tem um suporte e resistência na máxima, na mínima do candle anterior. Porém, se a gente começa a olhar muito para isso de máxima e mínima do candle, a gente acaba não operando. Porque se você olha para a esquerda, você vai ter ponto de parada toda hora. Você vai ter distorções toda hora que são máximas e mínimas de candle, gente. Se a gente começar a se preocupar com isso, você não vai entrar em lugar nenhum. Verdade. Jamais. Porque ele para toda hora. Se você olhar para a esquerda, em cada ponto que ele parou, você vai achar uma máxima e uma mínima de um candle. Então, isso não faz sentido, porque se for nisso, a gente não vai sair do lugar, a gente não vai fazer nada de operação dentro do gráfico. Então, você precisa se basear só nos 50% da fibra? Exatamente. Exatamente, Ana. O básico, que é o que funciona, que é o do nosso querido Fibonacci, é a máxima, mínima 50%. E é impressionante como funciona. Eu mostrei para vocês na aula passada de marcações. As 3 linhas do 50%, elas vão coincidir com topos e fundos para a esquerda. Não tem como. Então, vocês não precisam se preocupar com topos e fundos para a esquerda, se preocupem basicamente com 50%. Por isso que traçar FIBO é o que vocês precisam saber de mais importante de tudo, é traçar FIBO. Para quê? Vocês saberem aonde que está o 50%. A gente usa FIBO única e exclusivamente para saber aonde está o 50% do preço. Certo? Mais alguma palavrinha aí esquisita que eu esqueci do vizinho? Porque tem tantas que às vezes eu me esqueço de algumas. Essa do vizinho é engraçada. Fabiola, agora você chegou, Fabiola. 9h40, Fabiola. Pode, claro. A piscininha de liquidez. Nossa, essa daí nem eu conheço. Ah, tem o soldadinho da Fabiola também. Fabiola! Gente, essa Fabiola tem que explicar para vocês. Eu não tinha visto o link, não. Assim, gente, tá demorando demais. Eu resolvi olhar para trás. Não. Acorda, mulher de Deus. Fabiola, não me mintem. Quanto tempo eu demorei para convencer você de que gatilho não funciona? Você não precisa se preocupar com gatilho. Eita, soldado, hein? Não preocupe mais com gatilho, eu sabia todos possíveis. Eu ensino todo mundo. Ela é craque em gatilho, gente, ela sabia tudo. Corda e salteado, gatilho, sei lá, até uns nomes esquisitos de gatilho. Eu estudei demais, eu estudei muito. Sei todos. Até hoje eu sei. Só não achei que ia ser bem difícil de esquecer, assim, para operar, mas graças a Deus não ficou assim marcado. A Márcia te exorcitou. Foi a Márcia me exorcitou. Fabiola. Quanto? Mais de 1 hora traçando FIBO no gráfico para Fabiola. Esse dia, a minha aula com a Márcia foi 2h30. Eu ensinei ela também todos os soldadinhos, ela sabe todos. Gente, pelo amor de Deus, isso não precisa saber, tá? Eu tô comentando isso com vocês, porque eu comecei outro ciclo de mentoria, e tem algumas pessoas do vizinho, né, nesse ciclo de mentorias, e eu falo tanta coisa simples ali, eu falo naturalmente, assim, essas coisas, e hoje, em especial, teve 2 meninas que elas saíram, foi a primeira aula, só para eu conhecer elas, eu nem falei nada de nada, assim, né, só para um bate-papo mesmo. Parece que eu tirei um peso das costas delas. Parece que quando eu falei para elas, relaxa, vocês não estão doidas. Lá no vizinho, eles ensinam coisas diferentes sobre a mesma coisa. Então, às vezes, uma confusão que vocês geram é normal. O semblante delas mudaram. E aquilo me deixa triste demais, porque tinha tudo um negócio para voar, porque é um operacional que funciona. Porém, essas particularidades, essas dificuldades, essas palavras esquisitas,
está gerando uma confusão muito grande, e eu não quero de jeito nenhum que essa confusão venha aqui para vocês. A gente não usa nada dessas coisas. A gente não vai usar nada dessas coisas. O que a gente usa é FIBO. Única e exclusivamente FIBO. Esqueçam, não precisam entender que é gatilho, não precisam entender que é ineficiência de preço, Não soldadinho. precisa olhar para a esquerda. Olhar para a esquerda, vocês vão olhar só para ver topos e fundos, não olhem para ver gatilho, parada, né, de máxima e mínima de candle, a gente não usa isso. Lu, pode perguntar, pode falar. Ô, Márcia, só para falar aí, a Márcia está aí no grupo, hoje mesmo ela falou, é tanta coisa que eles olham, tanta coisa que se inventa, que hoje ela falou, eles não tinham feito nada ainda, a gente já estava com um monte de pontuação lá, e é tanta coisa que tem que se olhar que você não entra em nada. Exatamente. É tanta coisa. Tem que olhar para quem está para a esquerda, tem que olhar o gatilho, tem que olhar o doji, a liquidez, a não sei o que, lá, que não entra nunca em operação. Nunca tem oportunidade, porque sempre tem alguma coisa para atrapalhar. Tem que olhar muita coisa para pegar 1,5 ponto, tem que olhar muita coisa para pegar 30 pontos. Poxa, 30 pontos. Ainda tem que proteger, porque senão é muito engraçado. Aí é ruim. O negócio é olhar tanta coisa e não pegar nada, né? E protege e deixa a gente tudo medrosa. Cai no zero. Para sair esse trauma aí de... fogo. Esse ponto da parcial também é outro ponto, esqueçam isso, gente. Eu não sei se tem alguma aqui que ainda opera com parcial, de 30 pontos, tá? Parcial técnica, ok. Mas a parcial de 30 pontos, esqueçam isso não pertence a vocês, isso não dá dinheiro para vocês, isso não funciona. Na verdade, isso daí é só para você treinar o operacional, para você se sentir seguro, mas não é para você usar para a vida. Porque isso não dá dinheiro para vocês. Se vocês querem viver de mercado financeiro, se vocês querem ter um retorno financeiro do mercado financeiro, esquece essa parcial. Isso não paga. Não tem como. Matematicamente falando, isso não paga. Márcia. Esqueçam essa parcial de 30, por favor. Diga, Eliana. Que eu queria falar, complementar, né? É exatamente isso. A Fabiola hoje arrancou mais da metade dos cabelos da minha cabeça. De tanto puxão que eu levei por coisa errada. Eu já custo com esse óculos meu que não está funcionando a dar conta de movimentar a fibra. Eu não sei se é movimentar a fibra, se eu olho o outro, se eu olho aquilo. Então, quer dizer, realmente é um peso que sai. É um peso que sai. Porque, né, eu comecei a aula com a Fabiola essa semana, eu falei, Eliana, esquece, faz uma lavagem cerebral e coloca máxima, mínima e 50%. É só isso. E aí, aprender a movimentar com ela, né? A hora que eu tenho que puxar em cima, a hora que eu tenho que puxar embaixo. Então, quer dizer, você já tem que ficar atenta no que está acontecendo e movimentando. Pensa bem, se você tiver que ficar olhando para a esquerda, para o outro candle, fica doido. Literalmente é impossível, doido. Você não consegue operar de jeito nenhum. É muita informação. Por isso que eu não gosto de linhas no meu gráfico, porque quanto mais linha, mais informação você tem e você acaba não operando. Com certeza. É bem isso. Uhum. A Laila me mandou aqui o resultado da sala esse mês, tá? Mês de junho, 10 dias de operação que a gente teve. A gente teve 140 pontos no dólar e 1.760 pontos no índice. Em 10 dias. No grupo. Isso daí com um contrato de dólar é R$1.400. E um contrato de índice é R$350. Então, se vocês têm alguma dúvida, se funciona, se o que a gente está fazendo aqui paga ou não paga, é só pegar o resultado da sala. E as meninas que estão com a gente ali na sala, elas pensam e todas nós operamos do mesmo jeito, da mesma forma. Não tem diferenciação de ensino, não tem diferenciação de fala, tudo que a gente fala é congruente em todas as aulas. A gente fala a mesma coisa para todo mundo, porque é assim que tem que ser, senão não tem como. Gente, isso aqui já não é de tudo tão fácil. Se gera confusão na cabeça de vocês, que gera dúvida, aí que vocês vão sair do lugar. Se vocês têm dúvida se olha para a esquerda, se não olha para a esquerda, se tem aquilo, se não tem aquilo, esquece. Não vai funcionar. Então, o que eu preciso que vocês tenham? Muita discernimento para acreditar naquilo que vocês estão estudando. Vocês não podem acreditar na Márcia, ou na Fabiola, ou na Lu, ou na Laila. Vocês precisam acreditar em vocês. Vocês precisam entender por que teve uma entrada ali, por que não teve uma entrada ali. Isso é o mais importante de tudo.
independente de qualquer resultado, é vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Por que que deu aquela entrada ali? Por que que o preço foi ali? Por que que às vezes eu falo, Fabíola, Lu, tá a cara da maldade isso aí. O que esse candle tá caçando aí, gente? Não tinha força para cair, de repente veio um candle gigante de força. O que que aconteceu? Exatamente quando eu falei isso hoje lá no dólar, o trem subiu de novo. Então é essa sabedoria que vocês precisam ter. É essa visão de gráfico que vocês precisam conseguir ter. Porque é isso que vai fazer a diferença na vida de vocês. Dentro do mercado financeiro, é acreditar na leitura gráfica de vocês. Independente de quem esteja falando. Se eu estou falando uma coisa e vocês não concordam comigo, vocês não podem entrar naquela operação sem entender o que eu estou falando. E lá dentro da sala, não tem muito segredo o nosso operacional, ele é bem simples. E ainda assim, algumas meninas ficam em dúvida, eu não entendi aquela entrada, eu não vi o que aconteceu. A gente tem duas entradas básicas no nosso operacional, a rejeição de topo e fundo, que é o WM, e as operações de negação. A gente não opera outra coisa ali no nosso operacional. Então, são duas coisas que a gente precisa entender, simples e claras, não são complicadas. A operação de negação é quando você nega, é um suporte, uma resistência, e você entra ao contrário, o mercado está subindo, bateu no ajuste e não rompeu o ajuste, você vende, isso é uma operação de negação. Operação de rejeição de topo e fundo com W e com M, o mercado está numa região de topo ou de fundo, desenhou um W, desenhou um M, a gente entra. É isso. Não tem outro segredo, não tem nada escondido. É mais ou menos isso. Quer dizer, mais ou menos não, é só isso. Certo, Lu e Fabíola? Eu me equivoquei, esqueci de algo. Certo, Márcia. Certíssimo. Só isso. E às vezes, vocês querem causar confusão nas coisas, gente. Me perguntaram de FIBO do M e do W, que eu expliquei já na sala ali, nas duas últimas vezes que eu entrei. A FIBO da falha de pullback do M e do W, ela é sempre no movimento do pullback. Se o movimento do pullback renova a máxima, você vai colocar naquela máxima. Se o movimento do pullback renova a mínima, você vai colocar naquela nova mínima. Nunca em micromovimento dentro de pullback. Isso não funciona. Sempre a FIBO em falha de pullback, é no movimento do pullback. Se renovou máxima ou renovou mínima, você vai esticar a FIBO para o novo topo e para o novo fundo. Porém, nesse movimento de pullback. Não tem micromovimento dentro de pullback. Esquece, não existe essa FIBO, tá? Se começou a ter micromovimentos dentro do pullback, aquilo já não é mais uma falha de pullback, é uma acumulação. E aí você pode pensar numa rejeição de topo, não por falha de pullback, mas uma rejeição de topo por uma acumulação numa região de exaustão de preço. Certo? Certo. Márcia, por favor, repete para mim, coloca FIBO, só que eu estou anotando. Coloca a FIBO, Eliana, sempre no movimento do pullback. Então, o mercado está subindo, ele corrigiu, você tem um movimento nessa correção. A FIBO é sempre nesse movimento de pullback, de correção. O mercado foi com pavio lá para cima, fez uma nova mínima, então você vai colocar a FIBO nessa nova mínima. Veio para baixo, fez uma nova máxima, desculpa. Veio para baixo, fez uma nova mínima, você vai colocar nessa nova mínima, mas sempre dentro do movimento de pullback. Você não vai ter micromovimentos dentro desse movimento de pullback para colocar uma FIBO no micromovimento. Não tem. Se tiver, já não é mais o M e o W. Certo? Eu fiquei sabendo que teve umas meninas arteiras por aí que gostam de entrar em operação andando. Sabe aquela que o bonde passou, você ficou para trás e se agarrou na janela e subiu nela? E aí tem grande risco de você cair da janela, né? Cai, machuca, devolve tudo e ainda sai machucada da operação. Meninas, não façam isso. Operação tem toda hora. E se não tiver, tem amanhã. O que não pode é você querer entrar num negócio com o bonde andando sem saber o que está acontecendo só porque o povo está indo. Não façam isso. Porque isso é um erro muito de principiante. Espera, vai ter outros momentos para você entrar. Não queiram entrar em operações sem entender o que está acontecendo. As operações de negação são operações mais rápidas. Essas operações mais rápidas, você não pode ficar moscando. Se você moscar ali, perdeu.
Ontem mesmo, a Fabiola não pegou a operação dela. E eu falei que era a operação dela ainda, ela moscou e não pegou. Ela entrou de novo. Fabiola, você entrou na operação atrasada, Fabiola? Não, não entrei não. Entrei não, que é 12 de ontem. Operação linda do Candle 12 de ontem. Tava na cara, gente. Foi na terceira linha. 50% não rompeu. É a operação da Fabiola. Ela não conseguiu pegar. Eu coloquei a ordem, ele passou direto e me levou. Eu fui cancelei. Exatamente isso. Isso é postura de trader que sabe o que está fazendo. Isso é postura de trader que quer que dê certo. Vocês precisam entender que vocês não estão aqui para caçar a operação, gente. Essa necessidade de caçar a operação gera ansiedade demais na gente. E essa ansiedade demais atrapalha tudo. Por que eu não gosto de ter 1 milhão de entradas dentro do operacional? Porque você vai ficar caçando entrada torta e direita. Quando você tem opções demais, que você tem que olhar para coisa demais, você se perde, você fica ansioso e você não sabe o que você faz. Por isso que quem está meio perdido, o que é sempre a recomendação que eu dou? Opera só W e M por um período. Porque vocês vão ver que quando vocês operam só W e M por um tempo, essa ansiedade que vocês têm de ficar, nossa, e agora vai dar entrada, não vai dar entrada, meu Deus do céu, vocês ficam... Respira. Você só vai entrar em W e M topo e fundo, gente. É simples, o mercado está no meio do caminho, você nem olha para ele. Ah, opa, chegou num topo, fez um pullback, peraí, agora me interessei. Que é o que eu faço na sala. Não só eu, a Lu, a Fabiola, todos vocês já viram, o mercado está subindo, corrigiu, opa, peraí que eu quero que ele faça um prêmio. Ou, não fez, beleza, a gente continua esperando. Você vai ficar ansioso com aquilo? Não, você não vai ficar olhando outras coisas. Treinem isso na cabecinha de vocês. Não queiram entrar toda hora, gente, isso não é saudável. Não é saudável, porque você gera um nível de ansiedade grande demais. E quanto mais operações a gente faz, mais ansioso a gente fica, mais cansado a gente fica, mas operacionalmente falando, a gente perde a nossa eficiência. Não tem como. Ô, Márcia, e certo. Para confirmar a falha e o pullback, não precisa ser com corpo, só mesmo com pavio pode ser também, dos 50%. Para confirmar o pullback, né, que o mercado está subindo, ele cai, ele tem que voltar para cima dos 50%, pode ser só com o pavio. Porém, para confirmar falha de pullback, tem que ser com o corpo. Ah, tá. Boa, boa. E outra coisa... Falha de pullback é com o corpo. O pullback pode ser com o pavio. Uhum. Ainda bem que eu perguntei. O pullback você não considera mais romper ou renovar, só romper? Só romper. Em qualquer caso? Em qualquer caso. Tá, então, a obrigação do pullback é romper máximas ou mínimas. Topos ou fundos. Renovar não serve. Porque concorda comigo, Ana? Não é eu que estou inventando, não, tá? Pensa comigo, ó. Se o mercado está subindo, ele faz uma correção, a correção é para continuar o movimento de alta, certo? Que é o pullback. Se ele renova, deixa um pavio lá em cima e volta para dentro do movimento, o que ele está indicando para a gente? Que não aconteceu o rompimento. Que ele não consegue. O que mais? Como assim, o que mais? Se ele deixa Está negando, não? Que ele não tem força para subir, porque ele foi com o pavio, voltou com o corpo para dentro do movimento. O mercado está mostrando para a gente o quê? Opa, eu quero subir, mas não consigo. Isso é um outro indicador, esse pavio grande, para quem opera rejeição de topo e fundo sem CMW, esse pavio grande é um dos indicadores de rejeição de topo e fundo. Porque o mercado não consegue subir. O fato dele voltar não poderia ser manipulação dos institucionais? Não, em topo e fundo não, Ana. Não. Geralmente o mercado, quando ele quer, ele vai. Tá, ele vai. Quando ele vai com um pavio grandão lá e volta para dentro do movimento, ele indica, ele mostra para a gente o quê? Não, eu não tenho força para continuar subindo, eu vou cair. Por isso que a obrigação do pullback é romper aquele topo. Ele buscou liquidez mais para baixo, né? Igual o estilingue, ele puxa mais para baixo para soltar, para ir para cima, para ir com mais força para cima. Quando ele... Travou? Travou. Márcia?
Márcia tá travada. Estava falando mentira. Aí cortaram ela. Nós vamos fazer um meme aí com essa figura dela travada aí, ó. Não tava falando mentira, não, hein? Entendi, Márcia, entendi. Então, se a gente está esperando uma falha de pullback, ele renova lá, esquece, não tem nada a ver. Não vai impedir a falha. Não tem gráfico aí hoje, não? Olha, excelente. Aí, você tá por aqui, bonita? Compartilha sua tela aí, vamos fazer um replay. Tá doida? Nem tela eu tenho. Ela se vira nos 30, bonita. Vai ter gráfico sim, nós vamos fazer um replay agora. Mas, Ana, é exatamente isso, tá? Essa volta do pavio, quando ele vai com muita força para cima, é aquilo que eu falei de resistência. Por que ele bateu lá e voltou? Porque não tem ordem suficiente de compra para romper aquela quantidade gigante de venda ali em cima. Então, essa quantidade gigante de venda que tem ali não vai conseguir ser rompido, o preço volta para baixo. Entendi. Não, essa aula hoje está ó concurso. Tá falando comigo? Ó concurso. Bom, já que a Laila puxou meus cabelos e puxou minhas orelhas, vamos fazer um replay, né? Quem quer? Vai ter. Eu podia manter o telefone falando comigo. Não era bem para fazer um replay, não. Era porque tá falando aí sobre a análise, eu achei que tava mostrando o gráfico e eu não consegui ver aqui, que eu tô do celular. Ô, Márcia, na fila aí nós temos a Miriam e depois a Sami. Eu não sei se a Sami tá aí, se a Miriam tá aí. Eram duas que queriam fazer replay. Mi, tá por aí? A Sami ou a Samia? A Sami. A Miriam tá aí. Mi, quer fazer o replay, Mi? Não sei se ela pode. Ai, meu Deus, será? A minha também. Bora, Mi, com a mestra. A Mi tá voando, ela que vai dar aula para nós. Ah, quem me dera. Mi, depois não puxa meus cabelos, não. Tem vergonha, meninas. Depois ela vai puxar meus cabelos no particular, só porque eu entreguei ela. É, eu vou mesmo. Vai nada, vai ser libertador. Vai lá. Você vai ver como vai ser boa, é a mestra, olha ela aí. Quem vai escolher o dia? Fabiola, é você com seu caderninho, Fabiola? A Fabiola só tem de dólar, né? Mi, você quer fazer? Eu tenho medo da Fabiola, viu? Não, pode deixar para você escolher. Pede a Laila, a Laila escolhe. Lailinha, escolhe uma data aí bonita. Não, gente, 15/4. Olha, já tá vendo 15 de abril. Eu nem sei se tem mercado esse dia. É o quê? Índice? 15 de abril. É índice, né, Mi? Também. Isso, índice. 15 de abril. É sim, uma terça-feira. Vai fazer isso? Isso o quê? Apareceu aí? Eu já chamei. Só um pouquinho. Já tá já no coisa ali. Apareceu. Tá destravando aqui. Tá faltando só o gráfico. Por que o gráfico não apareceu? Aí, agora apareceu. Agora tá aparecendo, Mi. Pronto. Pode entrar. Qual que é o dia? 15 de abril. Márcia, você fica pondo medo no povo aí, ó, com as minhas datas. A Miriam falou que tem medo. Você escutou ela falando aí, né? Que tem medo. Gente, eu já expliquei. No caderninho da Fabiola é só se tá grifado de vermelho. Aquela data não pode. É, não, tá tudo aí que ela escolhe um dia que tá grifado de vermelho. Tá vendo? Mi, conta pra gente. O que você tá operando, Mi? Negação e MW? Isso mesmo. Tá vendo? Bora, Negação então, e... Sumiu? É, só que ontem eu perdi o bonito do M de ontem. Ontem foi um W, não foi? Nossa, aquele W de ontem foi lindo demais, gente. Aquele lá é emocionante de se ver. Ah, é verdade. Tá vendo? Ó, eu depois que Gente, eu coloquei... olha esse W aqui embaixo. Diminui, gente, esse negócio me persegue. Diminui o gráfico aí, Mi. Aqui, para de dizer não. Só responde. Tá bom. Olha isso, Fabiola, aparecendo de dólar de hoje, igual a Link nem. Você viu? Aqui ficou até doido. Quem tá vendo um W aí, ó, só bate o olho no gráfico. Quem tá vendo um W aí nesse gráfico, gente? Cinema.
Aqui? Igual hoje no dólar. Lindo. Gente, esse é um W perfeito, tá? Com esse pavio gigante aí para baixo, voltando com esse candle aí para dentro dos 50% do micromovimento, W lindo, lindo, lindo. Desculpa, Mi, pode ir pro... Esse foi de hoje, Márcio? Acho que foi o que eu ainda perguntei para a Fabíola. Não. Esse é do dia 14, né? de abril. Porque hoje deu um, eu perguntei para a Fabíola. Viu? E depois que eu coloquei essas marcações das meninas aqui, eu não marco mais nada no meu gráfico. Nem o diário, nem o 60%, 50%? Não, porque o 50% já é automático aqui marcado. Eu só marco 50% do dia anterior, no caso de anteontem, né? Só isso que eu marco. Marco só, porque daí o do dia anterior já é automático aqui na marcação das meninas, né? Mas esse daí também aparece, Mi. Todas as linhas pretas aí para a esquerda é 50% dos dias para trás. Ah, é? Certo, Lu? É a única coisa. Deixa eu ver. Tem pivô que está em preto e tem os 50% aí, né? Você quer saber dos dias anteriores? 50% do dia anterior, né? Isso, esse é do dia anterior. Eu acho que é só do dia anterior, Márcia. Cadê os outros? Não, Lu, não aparece de todos os outros dias, os 50% aparece sim. Aparece, só não sei se no replay. No replay eu nunca reparei, não. Vamos ver, então. Quando começar, eu acho que aparece o do dia anterior. Vamos ver quando começar aí. Pode soltar aqui? Pode. Bota o play 5 vezes. E eu vou me calar agora, Mi, tá contigo. Não, eu não sei falar muito, não, Márcia, você sabe. Eu sou mais quietona. Eu só fico olhando aí o negócio. Hoje é o dia dela que ela vai puxar meu cabelo mais forte, Márcia. Eu deixo para nada. A Mi tá acostumada comigo, a Mi até parece. Depois eu te pego. Nem abriu com gap, Mi. Nem abriu com gap. Não, olha nem aí. abriu. Fácil. Pode deixar no 3 mesmo, né? Pode pôr no 5, Mi. É para correr o negócio. É pra você ficar esperto na negação, ó, papum, pegou. Tem como Antes dele fechar aí, você pausa. Tem como aumentar um pouquinho esse gráfico, por favor? Tem sim, assim tá bom? Ótimo. Eu não tô deixando os 5 minutos no meu gráfico e nem o de 15. Os 5 minutos me dá desespero de ficar olhando ele quando eu estou em operação. Você quis dizer 1 minuto, né, Mi? 1 minuto, isso mesmo, perdão. Beleza. O de 1 minuto. Me dá, parece que ansiedade ficar olhando ele. Pode parar, Márcia? Você falou que era para pausar? Não, só se tiver alguma coisa aí, né? O que tem aí? O mercado subiu, e agora? O mercado subiu, já está Tem alguma região aí? Pivô, Prior Coat, topo? Não, aqui não tem nada, não. Só tem a máxima lá em cima. Tá 200 pontos, 200 e poucos pontos dali. Ele está negando ali esse topo aqui, né? Do 93 ali do dia anterior. Isso aqui é um pivô, né? Teve um aluno, isso aí, o que é um pivô? O 93 aqui? Não. Isso é um gatilho. Se você gosta dessa palavra, isso é um gatilho. Pivô é topo e fundo, Mi. Pivô são topos e fundos. Pivô. Meninas, é muito simples, tá? A movimentação. Mas ali é um topo, né, Márcia? É um topo, é um pivô. É um pivô de topo, tá? Não o pivô da Laila, é um pivô de topo, tá? Todos os topos e fundos que você consegue visualizar é um pivô. E ele já foi buscar lá nesse pivô. A movimentação do preço, gente, é tudo muito simples. Não queiram complicar isso. Então, ó, o mercado abriu sem gap, com candle gigante de força compradora. Tá subindo, tá com força compradora. Tem muitas pessoas querendo comprar e pessoas querendo vender. O preço tá subindo.
Até quando? Até quando ele chega numa região de interesse, aonde a quantidade de ordens de venda são maiores que de compra, o preço vai passar ali e vai corrigir. Corrigiu, ele vai até os 50%. No 50%, ou ele nega esse 50% e continua subindo, ou ele rompe e vai para baixo. É isso, a movimentação do preço é essa, não tem segredo, não tem desespero nisso. É bem simples. Mercado aí, ó, 2 candles de força compradora. Chegou, olhando para a esquerda ali, ele deu alvo nessa máxima do 93 aqui. Corrigiu. O que a gente faz agora? Espera para ver o que ele vai fazer. Ele não chegou, ele ainda tem um pre-put de máxima ali em cima, então ele ainda pode ir ali para cima. Porém, ele não vai de uma vez, possivelmente, pelo que ele está mostrando aqui para gente. Então, o que a gente faz nesse momento aqui? Traça FIBO para quê? Só para saber onde está os 50%. Se você tem um olho bom e consegue identificar os 50%, você nem precisa traçar FIBO. E, miraculosamente, os 50% aqui coincidiu com o quê? Mi, aí para a esquerda. Você olha para a esquerda, a sua linha dos 50% está onde, Mi? Essa daqui? É essa daí mesmo. Tá no topinho ali, né? Fabiola, como que chama esse topo aí, Fabiola? Gatilho. Um gatilho para Segurou o esquerda. preço aí, Fabiola? Foi o gatilho de quem? Do 107, 108, 109, 110, do 102? Não, mas tem sido do 108. Mas e o 110? Não, ele tá bem no 108. Eu não preciso nem Fabiola, perguntar. qual gatilho que foi, Fabiola? Gatilho. Não foi gatilho, gente. Foi os 50% que segurou esse preço. O gatilho é só uma confluência a mais. É isso que eu preciso que vocês entendam. Não queira complicar o negócio. É os 50% que segura o preço. Não tem outro segredo. Quando vocês começarem a traçar fibra em gráfico parado, que nem umas doidas, não deixa eu ver se esse negócio que a Márcia está falando é verdade. Não acreditem em mim, jamais. Vão para o gráfico e vejam o que eu estou falando. Começa a traçar fibra, que vocês vão ver que todos os topos, igual esse aqui, que tem aqui no 108, 107, 109, 110, vai coincidir com os 50%. Então, se você não souber o que é gatilho, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. O que importa é você saber os 50%, você saber que essa é uma região que o preço vai vir buscar liquidez, ou ele vai romper essa região para baixo e vir buscar mínima, ou ele nega essa região e volta para o topo. Não tem segredo, é só isso. O mercado está corrigindo o preço, ele veio na primeira linha dos 50%. E tá aí, não tem o que fazer. Só esperar. Só aguardar. Certo, Mi? Uhum. Só aguardar. Lailinha, se esse dia aí for ruim, eu vou puxar seus cabelos, hein, bonita? Eu nunca, nem lembro, não sei nem o que eu comi ontem, não sei nem o dia de ontem, quanto mais do dia 15 de abril. Não lembro da Miriam. Ah, mas não importa, você que escolheu, então a culpa Ele é já toda deu sua. alvo, o 4 já deu alvo lá no 50%. É uma que andava comendo. E agora, Mi? Agora? Lá no vizinho. Agora tem uma negação aí, para pegar? Não, aquela que Esse preço ele pode corrigir até onde mais? ela de Miriam, mas não era Miriam. Até a terceira linha ali, onde está, como diz, por coincidência, também bem no ajuste ali. Ele pode corrigir ali, né? Exatamente. Você pode pegar uma negação aí sim, porém, você tem que saber que o preço pode vir até essa terceira linha aqui. Se ele rompe esse ajuste aqui, você está lascada, porque ele vai vir buscar a mínima do 1. O que é mais seguro para você pegar uma negação nos 50%, é o que a Fabiola gosta muito, que é o que eu falo que é a operação da Fabiola, é quando o candle vem até essa terceira linha aqui e nega. Se o candle vir aqui nessa terceira linha aqui, nega essa terceira linha junto com o ajuste, você tem uma negação linda aí para compra. Esperar o Porém, teste, ele né? ainda não chegou. Exatamente. Então, a gente tem que esperar Para ver o que ele vai fazer. Olha, tá indo lá. Não tá com muita força para ir lá, não. É, cansou, hein, Mi? Uhum.
Não tá muito... Ô, Márcia, e uma dúvida que eu tenho, e se ele romper ali, no caso, os 50%, essa fibra eu mudo aqui para baixo? Eu Você volto muda para ela o lá próximo atrás, aí. movimento, Mi. Você pode mudar ela para o próximo movimento. Pode. Diminui o gráfico um pouquinho. No caso, eu sempre vou buscando aqui para trás, daí, no caso, aqui, que nem aqui, eu vou pôr aqui no 74. Isso? Pode ser. Isso. Aí ficou muito próximo, né? Mas você pode ir lá para a mínima do 66, 67, 66, 54. 67. Exatamente. Mas se ele romper esse 50% para baixo, ele vai vir buscar a mínima do 1, que é pivô, que é 50% do dia anterior. Região bem interessante. Ali embaixo, daí no 67. Se eu descer ela lá, no caso. Ele está negando aqui os 50% de novo. E se ele negar ali, eu já posso colocar a fibra ali na onde ele vai negar ali já? Segundo a Fabiola, né, que agora já está acabando o candle, eu acho que ele não vai voltar. Mas a Fabiola posicionaria uma ordem no dólar, se fosse dólar, na máxima dele ali, porque se ele voltar, ela ia com ele, porque ele bateu no ajuste no 50%, na terceira linha dos 50%. Uhum. Não rompeu. Fabiola! Ó. Fala, Márcia, fala comigo. Ai, eu sabia. Você que é a dona, você que é a dona da negação? Eu não, olha lá, a gente pagou 100 pontos aí, ó. 100 Mesmo pontos. Tem estando uma negação aí, tá, Mi? Olha aí, Oi? Deus. Mesmo estando na região dos 50% ali, Márcia? E dando com Bateu no ajuste. Bateu no ajuste na terceira linha dos 50% e não rompeu, Mi. Então, pelo menos 100 pontos ele vai pagar. Vê ali quantos pontos ele foi. Ah, deve ter dado 100 pontos. 104. 100 pontos. Então, o que é importante? Ah, Márcia, mas o 6 rompeu 5. O 6 rompeu 5. Se ele não tivesse rompido, ia ficar melhor. Não vou mentir para vocês, não. Mas ele parou no ajuste. Gente, o primeiro toque do ajuste, quando segura no ajuste, dificilmente não paga, tá? Essa operação de primeiro toque de rejeição do ajuste em específico é linda de cinema. Eu pego tinha todas. muito medo por causa dela estar ali na região dos 50%. Não, bateu no ajuste e negou, né? Então também está na região dos 50%, não rompeu 50% para baixo. Então você poderia pegar ali. Ah, mas eu acho, Márcia, que a questão dos 50% é quando vai formar o M e o W, que são as pontas, né? Não se pega o M e o W formando nos 50%, né? Não entendi. Ah, você fala formar um M e um W nos 50%? Daí a gente não pega. Talvez exatamente. O MW no 50%, ele paga menos, tá? Não é que ele não funciona, sim, mas ele tem um alvo mais curto. Não é o MW que a gente gosta ali. Isso, entendeu? A rejeição no 50% é diferente da questão do W e do M no 50%. Pode ser, mas você não pegaria a rejeição aí, por quê, Mi? Qual é a questão do 50% para você? Porque ele rompeu a linha do 50%? Não, é pelo fato dele estar ali bem na região, dentro da região de 50%. Só por isso. Que eu na verdade, por medo, assim, sabe? A região dos 50%, ela é enguiçada mesmo. O preço tende a ficar, né, enrolado ali dentro dessa região dos 50%. Então, se para você não faz sentido uma operação desse tipo, tá tudo certo, é só você não pegar, tá? Não tem problema nenhum nisso. Parece que tenho medo, assim, pela região ali só. E aí, ó, se você ver, você teria pego, né, uma negação aqui, pagou 100 pontos só e voltou. Uhum. Possivelmente esse preço vai romper o ajuste agora. Então, viu, é jogo rápido. Mas você espera 1 milhão de pontos? Não, é operação curta. 100 pontos ali, acabou. Principalmente quando é o toque no ajuste, tá, Mi? Porque quando toca o ajuste, sem romper ele, a primeira vez que ele toca o ajuste, ele tende a corrigir os 100 pontos quase que 100% das vezes. O primeiro toque do ajuste é lindo de cinema.
Tem FIBO aí não, Mi? Tem não? Não. Você tá vendo algum topo aí no candle 7? Ou algum fundo? Não. Não. Só por Ah, eles ter bom. corrigido mesmo. Não, para quem opera rompimento, uma operação que eu não gosto, tem uma operação de rompimento aqui, alvo mínima do 1, pivô 50%, stop. Quem trabalha com stop, topo do dia. Topo do dia, 1000 pontos, quer ver? Cuidado com esse tipo de operação aqui, gente. Isso aqui aconteceu hoje no índice. Eu não sei se vocês lembram, mas o preço rompeu a mínima do 1. Veio lá do topo para baixo, rompeu a mínima do 1 e ficou a 200 pontos do ajuste. Quem opera rompimento e pegou aquela operação lá, se lascou. Por quê? Porque o preço voltou lá para o topo. Por mais que esteja uma operação de rompimento aqui, cuidado para você não estar vendendo fundo, não tá vendendo, ou comprando topo. Isso é muito sério. A gente tende a querer pegar esse tipo de operação, mas na maioria das vezes o risco-retorno disso aqui não funciona. Eu mostrei isso Então, para as meninas. cuidado com operações no fundo, para não estar vendendo fundo, tá? Eu mostrei para elas hoje na sala lá, exatamente esse que rompeu um e voltou tudo. Voltou tudo, exatamente. Até alertei na hora que ele voltou, que eu falei para elas, meninas, cuidado que pode acontecer a mesma coisa no topo. Ele rompe e volta tudo para baixo. Exatamente isso. Então, cuidado com esse tipo de operação. Mi, diminui um pouquinho mais seu gráfico aí, só para você entender aonde você está colocando o FIBO aí, para ver se faz sentido para você. Tá subindo os candles, ó. Subiu tudo. Sim. A época tá sem a mãozinha. Deixa eu voltar eles. Aí. Negação, bora, negação. Ah lá, perdi a negação. Ó, na 66 e no 67. Que eu coloquei. Faz sentido, sim. Maravilha, faz sentido e está na região dos 50% aí, certo? O que é isso aí, um pivô? Certo. Fabiola, negação. Pivô, Fabiola. Oi? É o pivô? Negação. Aham. Mi! Isso é um pivô, né, não? É o pivô. Eu perdi, eu fui olhar para trás lá. Negação Já do era. pivô. É o que eu falei. Pagou aí, quantos ó. pontos aí, Mi? Ah, o 100, com certeza. Não, Passou, 100, eu pagou acho. mais. Ia pegar 100, né? Pagou 150. 150. Ô, olho, hein, gente. Ó, lá em cima eu ia ficar com medo, aqui eu já não ia. Não, agora já foi. Agora já era. Não, sim. Aham. Já passou. E agora, Mi? Agora o quê? Não, Pede para eu ela perguntei, e pausar, agora? porque senão ela vai perder de novo. Ó, a gente já fez, não tem problema, tá? A gente já fez aí 100, mais 100, 200 pontos, hein, Mi? Só em negação. A minha internet tá travando, não tá travando aí vocês? Não. Pulando. Posso dar uma sugestão, Márcia? Pode. Sabe que eu sou adepta agora da negação. E para eu não perder o ponto, né, de entrada, o que eu estou usando é um contador, um alarme de candle um alarme de 5 minutos que tem no YouTube, que ele dá uns 30 segundos antes um alarme, sabe, sonoro. Então você coloca junto com o gráfico. A cada 5 minutos? Cada 5 minutos, 30 segundos antes, ele toca o alarme, daí você já fica, sabe, você centra, né? Se vai ter uma negação. Gente, é por isso que a Kátia entra em todas as negações possíveis, tá explicado. Entendi, Kátia. Como faz isso? Ela não perde uma. Eu mando o link para vocês.
É porque senão eu me distraio aqui, tem muita coisa para distrair. Daí eu coloco para vocês amanhã o link, tá? Beleza. Sim, sim. Eu não É entendi. bom que quem estiver O que foi dormindo isso já aí? acorda. Laila, é um despertador de 5 minutos. 30 segundos antes de 5 minutos ele toca para você ficar esperto. E não perder a negação. Ah, entendi. Se esse Coloca candle aqui aí no fechar para profit cima do mesmo. pivô, Mi, Tem uma negação. muito bem. E se ele rompe esse 50% aí, Mi? Ai, que saco, minha internet aqui deu cabo. Ideia? Quebrou. Só um pouquinho. Minha internet está com problema, está tentando reconectar. Pelo menos a tela ficou aqui. Deixa eu colocar aqui um. Nossa, mas você aí tá morta, hein? Meu Deus do céu, tô louca pra te trazer pra cá. Vai te tirar desse horror aí. Não, bonita, que eu tô conversando contigo. Ah, tá. Não, é que tava ali. Tava ali. Javali. Falando em javali, como é que tá a nossa... Como é que é o nome do bicho? Capi? Ah, é. Capi tá bem deitadinha, bem tapadinha aqui do meu lado dormindo. Vamos ver se entra agora. Ah, não entramos. Entrou você. Deixa eu ver aqui. Vamos. Ô, Bru, Okay. ainda tem aquele Mamãe sistema tá lá aqui. de pagar um X e poder entrar para assistir as aulas. Ô, Márcia, mas quando você fala 50%, é 50% de outro movimento, de dias anteriores, é isso? É o 50% dessa FIBO que a Miriam traçou aqui, Sandra. Mi, diminui seu gráfico aí de novo, por favor. Ô, Márcia. Vê se você tá... Diga. Nossa senhora, que horror ver você assim. Sempre que ele dá uma enroscadinha assim, se você for procurar atrás, ele tá num 50%, né? Sim. Muitas das vezes. Tá bom Diminui, assim? Quer que volta mais? diminui um pouquinho mais um pouquinho. Seleciona a sua FIBO, Mi, coloca ela em dois pontos para ficar mais grossa, porque eu acho que... Aí, melhorou. Conseguiu ver, Sandra? Ah, certo. Máximo do dia com a mínima do dia anterior, nesse gap aqui, ó, mínima desse gap que tem aqui embaixo. Essa FIBO aqui, ó, o preço parou exatamente no 50%. E até onde ele pode ir, que é os alvos que eu passo para vocês. O preço pode vir até essa terceira linha aqui. Se ele rompe essa terceira linha, que coincidentemente está junto com esse pre-workout de mínima,
ele vai vir buscar essa região aqui da mínima do 51. Certo? Ele está trabalhando bem na região de 50% agora. Exatamente. Márcia, se ele romper, então, o movimento do dia, ele rompeu a mínima do 1. Aí eu Pausa aí, Pode pausar? Ele rompeu o movimento da mínima do 1. Eu vou traçar fibo pegando topos do dia anterior, certo? Vai descendo. E a mesma coisa seria para cima. Se ele romper lá em cima, aí a máxima do dia, eu vou olhando os topos anteriores. Exatamente. Volto para a esquerda ali, procuro o próximo movimento e vou descer na fibo ou subir no fibo. Isso. Ok. Isso aí. E agora, Mi? O preço rompeu 50% aí? Não, né? Não, não rompeu. Então, beleza. Então, não tem nada aí, não. Oi, meu amor. Puxa aí para mim beber água. A mamãe tá fazendo uma aula aqui. Acho que você vai ter que ir lá com o papai. Vai lá com o papai. Tô fazendo a folha. E já ele vem. Fica aí com o chá no sofá. Ele tá fazendo ainda um pullback, né? E pode ser para romper ou renovar a mínima. Nessa hora aí, Mi, o que você já olha pro gráfico? O que você espera que ele faça? Que ele falhe ali. Que ele faça um pullback e Faça um falhe. W, né? Uhum. Vamos, bebê. Rompe o pivô, fecha para dentro da mínima do 1. Pausa aí, Mi. Pausa aí. E agora? Tem uma compra ali de negação? Não, tem até os 50? Negação, não. Mas Ele rompeu o pivô. Rompeu o pivô para cima, certo? Então, tem até os 50. Você tem uma compra aí até os 50. Exatamente. Olha a parcial da Márcia aí. Parcial, tira esse trem daí. Tem que mudar. Esse mouse meu tá muito ruim. Eu vou colocar, pode levar mais para cima, eu coloco 100 pontos só. Pode pôr aí. 50%. O meu filho. Ai, Jesus. Ó o zóio de bacia.
Confia, mulher de Deus, confia. Ô, Mi, tem um detalhe, ó. Tinha uma fibo. Coloca a máxima da sua fibo na máxima do Candle 10. Ah, verdade. Quer ver? Ó, quase rompeu, hein? Apesar que ele até rompeu ali, então não ficou de tudo tão ruim. Acredita, mulher de Deus, vai lá. E vai lá no ajuste, hein? Agora por ter rompido essa fibra aí, vai lá no ajuste. Arrasta lá pro ajuste esse trem aí, Mi. Cadê a Sami? 200 A Sami que pontos, gosta dos número ajustes. picado, eu não gosto. 200 pontos, Mi. Tô aqui, ó, só observando. É, a Sami que gosta do ajuste. Qual que é o alvo, Sami? Qual que é o alvo, Sami? É sempre o ajuste. Hoje, se você tivesse levado até o azul, você tava lascado, hein? É, eu saí antes, eu saí. A mamãe tá fazendo aula. Tá bom. Você foi bem Mi, hoje, agora, Sami? Mi. Fui, 700 pontos. Agora ele vai ter que ir lá. Rompeu 50%, pode subir a FIBO, Márcia? Pode. Pode colocar na máxima do dia. Vixe, homem passando calor. Infartando já. Por que infartando, Mi? Tá acima dos 50% do micromovimento, certo? Uhum. Ah, mas dá um gelinho, né? Certo. Um dia eu chego Acredita, nessa mulher de calma. Deus. Confia. Olha lá que bonitinho. Kendall só sobe e desce. Vocês não deixam o Kendall ser feliz. Olha lá, Mi. Agora ele vai. Vai de bacia. Agora já pagou o desespero. Passou o desespero. Agora passou, né? Tá longe da sua entrada, né, Mi? Vontade que dá é pegar a mãozinha do mouse e segurar ele ali para ele não descer. Aham, empurrar ele para cima. Empurrar ele para cima. Fazer igual a gente faz com a ordem de compra, puxa para lá, só segurar ali e levantar ele. Pagou. Muito bom. Pagou? Pagou. Ah, acredita, mulher de Deus. Ah. Se ele negar aí, dá para pegar outra até 50 do micro? Assim. Se ele fechar abaixo do ajuste, sim. Operação da Fabiola, essa aí. Vou até colocar aqui para me pausar. Só que não desce muito não, tá, bebê? Ó, tá deixando você sonhar, hein, Mi? Deixa ele testar, calma, respira, mulher de Deus. Vou diminuir. Deixar ele testar com calma. Quanto mais ele testar, melhor é. Melhor é. Ele vai descer. Né, meu filho? Bonito. Eu já teria vendido aí, né? Sim. Só que Com ele já tá certeza. querendo. Sim, já foi. Pode posicionar, posiciona na abertura dele ali, Mi. Então tá. Então vai. Vende a mercado aí, Mi. Oh, pode deixar? Vende. Tira o stop. Bota Que ele eu lá faço? pra cima, que pode testar. Tira, só tira. Isso, deixa ele aí. Pode descer nos Isso. 50? Opa. Pode. Essa fibra aí tá certa. Tem tanta linha aí nesse gráfico, eu tô me confundindo, Não. Mi.
Gráfico com linha demais me Não deixa tem doida. linha, não. Só tá a marcação das meninas. E a Fibo. É que, coincidentemente, elas são tudo da mesma cor. Aham. Deixa eu mudar ela. Põe amarela. Nossa, daí não Aí eu não parece. enxergo mesmo. Põe, sei lá. Põe rosa, isso. Aí melhorou. Não, mas daí mistura com os Kendo. É verdade. Deixa preta mesmo. Deixa ela mais grossa. Vamos, meu filho, vamos. Tá cheirando o que aí em cima? Vamos. E tem gente que compra aqui, né? Compra na cara do ajuste? Não, eu não tô dizendo nós, mas tem gente que compra, né? Vê ele subindo assim, bonitinho. Acha que vai lá no topo. O amigo da Márcia. O Fala amigo não, meu? fala não. Seu meu não, Fala o não. seu amigo meu. Cara, é louco, velho. Acha que vai lá no topo, bicho. Aí, ó, travou. Meu Deus do céu, o negócio ficou ruim pro seu lado, hein? Tira esse stop daí, menino. Vai cancelar tudo. Gente do céu. Cancelou? Se ele deu, Era ai, se só o ele descer. stop, cabeça. Era só o stop. Ai, mas ele não tinha me pego ainda. Se ele voltar, eu coloco. Não, então não tem problema, não. Pode posicionar aí, ó. Ah, você não tava na. Você não. Então, pausa. Eu achei que ela já estava na operação. Não tava não. Não, mas peraí, agora rompeu uns 50% aí. Não, calma, respira. Volta a fibra lá para a máxima do 2. Ele não tinha pego ainda. Beleza, então maravilha. Então tá certo. Eu achei que tinha pego. Eu que tô dormindo aqui no ponto. Eu também achei. Não, pegou não. Tá enxergando agora, Fibo? Agora sim. Sim, agora você coloca ela lá na máxima. Coloca no dia aí, a fibra do dia. Rompeu 50. Tem venda aí não. A negação já tinha passado do tempo. Rompeu 50, rompeu o ajuste. Olha lá, ele é o amigo da Márcia acertar. 542. Tira esse mouse daí. Mas eu queria entender como que esse cara opera de verdade, porque é muita loucura para minha cabeça. Um dia eu vou te apresentar ele, você pergunta. Não, Flávio, eu queria entender suas entradas. Ah, já sei. Vamos perguntar se ele dá mentoria? Misericórdia. Vai caçar confusão, não, gente? Gente do céu. Bota 5 vezes aí, Mi. Tá muito lento esse Kendo. Olha, foi lá no topo, hein? Agora eu pego ele na descida. Custava nem ter rompido, agora ele já vai lá embaixo. Calma, mulher de Deus, calma. Respira. Dando um alvo ali no 50. Tomei uma cervejinha para comemorar o... Essa negação do 20 aí não pagou 100 pontos, não? Na compra? Você viu que ele convidou Quase, eu acho. o Xandão para ser vice dele?
Ah, mentira. Sim. Pagou sim. Sério? 131, Lu. Não acredito. Sim. O Xandão falou, eu declino. Ó, agora ficou bom, hein, Mi? Tem uma compra aí, hein? Se fosse o teu querido, aquele, o Moro, ele já ia ter aceitado. Ele lá aceita qualquer coisa. Tô louca pra Explica acabar alguém o- aí pra mim essa compra, por favor. do senador. Daí, Vou até diminuir o movimento ali. esse foi o pior de todos. Por que que tem uma compra? Pausa. Oi? Por que que tem uma compra? Porque ele negou 50%. Aê, Virgínia! Exatamente, Mi. Ele tá negando a terceira linha dos 50% aí, ó. Ele foi lá embaixo. Se você colocar a FIBO no dia, você vai ver que ele negou mais bonitinho ainda. Tá negando os 50% do dia e do micro movimento. Viu? Uhum. Vou comprar aí. Acredita, Até mulher onde? de Deus. Acredita. Compra aí. Não, mas eu não ia nem, eu não ia nem ver ela, Márcia. Você não ia o quê? Eu não ia nem ver essa compra aí. Como não, Mi? Ele tá fazendo um pullback no 50% para continuação do movimento de alta. Máxima, mínima e 50%. Ele tá negando os 50%. Ele vai voltar até o ajuste. Até o ajuste. Ou até o topo. Se ele romper aí, Ô, o Márcia, ajuste ele vai pro topo. acho que a Mi tá confundindo aí, porque ela vê os 50, a linha dos 50 na cara, entendeu? Aí por isso que eu acho que ela não tá pegando essas negações de 50%. É isso, Mi? É por isso mesmo. Você viu que lá na outra eu já falei que eu teria medo? É, ela tá confundindo. Aí, nesse caso, ele foi até a terceira linha e ele não rompeu. Então, ele tende a voltar. Por isso que pega essa negação. Exatamente. tá Mas você ali só naquela considera região- rompimento. Você só considera rompimento de 50% quando ele rompe as extremidades, a linha de cima ou a linha de baixo. A linha do meio está no meio dos 50%. Então, se ele nega a linha do fundo, ele vai voltar para o topo. Então, e eu tinha medo por ele estar ali naquela região de 50%, sabe? Aí, o que você pode uma região alvo é a mínima do 20 e a máxima do 19 e 50% desse micromovimento aí. Ou o topo. Certo, Márcio? Nesse caso aí, certo. Só que nesse caso aí, como tem um ajuste, É o ajuste, né? valeria a pena sair o ajuste. É que você entrou atrasado, né? Você tinha que ter entrado ali embaixo, né? Na hora que ele testou para baixo. Assim que ele abriu, né? Que ele negou, que ele testou para baixo ali. Né? Até o ajuste, uns 100 pontos. Mas pode entrar aí, pode sair uma parcial no ajuste, se você quiser. Já que você entrou atrasado, apesar que você juntou as duas, né? Eu juntei, mas eu cancelo, que não soltou ainda, e daí coloco uma lá em cima. Pode pôr, só para você entender. Então, ó, você entraria, pode colocar nele mesmo, aí. Aí você leia essa aí para cima e sai, pode colocar até perto, mais para cima um pouquinho do ajuste. Aí. Isso aí. Fácil, hein? Fácil demais. Parcial feita. Já pode pôr no zero? Misericórdia. Já tá no zero, ó. Só vendo stop ali, tá para cima da sua entrada. Já tá com 30 pontos essa operação aí garantida. Se ele rompe o Repete de ajuste novo, aí, Márcia. Meu menino veio dar boa Oi? noite, eu não ouvi. Repete de novo para mim, por favor. Se ele rompe o ajuste, ele vai buscar o topo. Eu falei que você já colocou no zero, porque a sua entrada ali, ó, foi para baixo do seu stop que estava ali. Então, você já está com 30 pontos salvos nessa operação aí. Aí, agora, se ele romper esse ajuste, rompeu o Ele ajuste, vai buscar. ele vai pro topo. Olha como vai, né? Ai. Que lindo, hein, Mi? Pagou. Que lindo mesmo. Perdi muito dessa por esse fato, Lu, de estar ali na região.
Ah, então é isso, era por causa da linha dos 50, né? Mas quando Uhum. fizer isso, a terceira e não romper, você pode pegar. Show, hein? Bom mesmo. Ó, se eu fizer isso todo dia, tá bom. Bom Pontos, tá demais, bom, hein? né? Bom demais. Tá bom. Tá muito humildezinha você. E essas cores, eu amei as cores do seu Kendall. Ah, obrigada, Ana. Linda. Verde neon. É, e o... Eu amo esse verde. É, e com essa, não sei, fúcsia, né? Sei lá que cor é essa. Acho que é fúcsia mesmo. É. É a cor da mangueira, né? É? É. Entendi. Mas não é por isso que eu gosto, não. Eu gosto da mangueira também, mas eu acho linda essa combinação. Muito, muito lindo. Mas tá aqui, amor? Com essa menina no carro, naquele roupa, né? Não sei. Vai dar as 2h. De você trabalhar ou de você ir pra escola? Tá, mas sem Você vai, roupa, você né? vai na escola amanhã? Você vai estar frio. Não, sim, mas daí ela consegue se desvencilhar quando quer, entendeu? Dá autonomia para ela. Eu vou te comprar roupinha, você vai morrer de remorso. Ninguém vai me perguntar nada, não, gente? Ah, eu sei. Você já explicou tudo? É um M? Resiliente. Ah, Qualquer coisa que você fazia tava bom para ela. Temos um M, Má? Eu que pergunto, tem um M aí? Ai, eu vejo. Tem Não, só um não. porém desse M aí. Ele tá no 50%, né? Ele deu alvo embaixo ali no 50%. É, eu ia perguntar se era o 23 que talvez não tenha feito o Exatamente. Ele também não fechou tão bonitinho igual eu 20, gosto. o 23 não fez o que tinha que fazer, né? E ele tem o topo ainda lá em cima para buscar, né? Então, quando acontece assim, eu prefiro esperar um pouquinho mais. Igual ó, o 24 subiu. Agora pode Subiu ser que mesmo, né? desenhe Eu com melhor, né? vontade. Agora pode ser que fica bonitinho. Volta ali para baixo, se ele não rompe a máxima ali, né? Do 2 e do 3. E aí, Ida, tudo bom? Agora ficou bonito. Já. Na hora que fechar aí, você pausa, Mi. Ah, põe lá no potinho azul, é. Uma pergunta para quem quiser responder. Qual é o movimento do pullback dessa operação? Não entendi. Máxima do 26, mínima do 24. Mas essa Virgínia é um arraso, hein? Virgínia! Tem 2 pullbacks nessa operação aí. Esse movimento, Mi, que você colocou na mínima do 21, é o primeiro pullback, tá? Aí ele fez um outro pullback no 23. E a mínima desse pullback do 23, aquilo que eu falei para vocês de posicionamento em máximas e mínimas do pullback. É exatamente esse movimento aí. Então, essa é a fibra desse pullback último aí do candle 23. 24, 25 confirmou o pullback. O 26 tem a obrigação de ir para cima, romper a máxima do movimento. Ana, para você que perguntou sobre a renovação, né? Quando ele renova a máxima ali, a gente não considera obrigação do pullback, porque nesse desenho aqui em específico, ó,
O que ele mostra deixando esse tanto de pavio vendedor aqui? Que o preço não vai subir. Ele é mais uma confluência para a gente acreditar numa falha de pullback. Se o 26 fecha aí abaixo desses 50%, você tem um erro confirmado. Confirma, né? Exatamente. Eu, Márcia, com um pavio desse daí do 25, possivelmente já teria entrado nessa operação. Ah, sem dúvida. Eu também. Isso eu gravei de você falar para mim. Pelo contexto, já veio de uma falha de um M para trás, que ele ficou meio esquisito por causa do topo. Quando ele foi lá no topo, agulhou o topo, pegou os stops e voltou, esquece, bebê. O mercado é para baixo. Conseguiram entender? É isso que eu quero que vocês consigam visualizar do desenho do candle. Pausa aí, Mi. Esse desenho de candle, esse desenho de contexto que vai fazer a diferença aí na vida de vocês, tá? Vocês entenderem o que esse candle está falando para vocês. Então, o que o candle está falando aqui para gente? Ele está negando esse topo. Ele veio pegar toda a liquidez que tem aqui e voltou para baixo. Ele não tem força para subir. Então, ele vai cair. Ele vai corrigir. Até quando? Até os 50%. Com certeza é onde ele foi. Se ele rompe aqui, ele vai buscar a mínima do 13. M, bem bonitinho, de cinema. Se você quiser arriscar me posicionar uma venda aí na mínima dele, sabendo que ainda está na terceira linha do 50%. Esse é de livro, né, Márcia? Linda, esse M aí tá lindo. Tira seu stop. Cadê Operação dessa aí não dá para ter stop. A parte de baixo da letra M, primeira. Parcial sua, Mi, vai lá para a terceira linha. Já tá, né? Aqui que você vendeu, tá. Beleza. Parcial de quanto? Ela vai bater uma parcial aqui na terceira linha dos 50% e carregar até a mínima. Dá para desenhar o M? Eu não estou enxergando o M. Tá bom, Dé? Eu apanho com essa sequência aí. Puta, né? Só Deus. Muda a cor dela aí para nós, Mi. Viu, Kátia? Eu vi. Eu tenho problemas com essas letras M e W. São tão lindas, Kátia. São lindas mesmo. Mas eu tô feliz com a rejeição. Me achei. Isso aí, fica nela. Viu agora, né? O que ele tá fazendo aí, Mi? Negando 50% e negando o ajuste, tá? Se ele voltar para baixo. Por isso que eu falei para você arriscar a venda aí. Quanto mais para cima ele for, melhor para você. Olha, ele foi testar lá a linha dos 50, negou essa linha dos 50, ele está lá no ajuste, testou o ajuste também, negou o ajuste. O que esse 28 está caçando aí? Graça, tá? Não era nem para ele estar aí. É o índio velho da Laila, sabe? É exatamente esse aí que está aí caçando confusão. É o que da Laila? Olha. Uia. Ali também daria uma de negação, né, Márcia? Aonde, Ana? Aonde ele foi agora, lá na linha dos 50%, desceu. Sim, é onde ele está negando, né? Linda. Olha.
Ai, Kendall, o que Essas que você linhas tá pretas caçando aí aí, é meu o quê? filho? Pivô? Pelo amor de É Deus. pivô, né? A linha preta. Maria do céu, e agora, Mi? 50% e pivô. Alguém sabe me dizer o que que esse Kendall 29 tá caçando aí de novo? Liquidez para romper o fundo. Podia ser rápido Nega assim aí de também, novo. né, Mi, vende mais 2 contratos aí. Na mínima dele. Tira seu stop. Isso. Alguém teria coragem de fazer isso ou só eu que sou louca e doida? Eu já teria infartado. Operação de negação do 29. Ele foi até a terceira linha dos 50%, não rompeu e voltou para baixo. Negação 30. Certo, Kátia? Certo! E o 29 também, quando subiu, foi uma negação, né, Márcia? Negação dos 50 ali do pivô, né? É. Os três foram negação. Só que como ele tá vindo de um M, eu, Márcia, não pego contra a tendência, tá? Porque na minha cabeça ele vai vir na mínima do 1. Isso é uma coisa que eu tenho que fixar na minha cabeça, eu esqueço disso. Pivô da Laila segurando o preço. Esse pivô também é bom, hein? É muito certeiro, né? Pivô e 50%. Mais uma negação. Ai, ai. O que esse Kendall tá caçando aí? Fabiola? Oi, tô aqui. O que tá caçando aí de novo? Negar o ajuste de novo. Eu vou vender mais 2 de novo, né? É isso que eu ia falar, tá caçando mais uma vez aí. Uai, gente. Tô vendendo, não tá rompendo essa região aí, ó. Vender. É a conta da Fabiola. Vende aí, Márcia. Conta da Fabiola. Vende aí por conta e risco da Fabiola, Mi. Vende mais 2. Vende a mercado mesmo. Só vende, Mi. Gente, que confusão de ordem. Tira essa stop daí. Aí. Faturou. É da Fabiola. Conta da Fabiola total essa aí, hein? Gente, tá indo lá, não tá conseguindo romper ajuste. Não tá, não. Ó, tem que descer, gente. Não tá passando do ajuste dos 50. Deixando para o vendedor. Vai logo, meu filho. Para de arrumar confusão. Se livrou, hein, Fabiola? Ó, tô rica. Mínimo do 13, olha lá, ó. Tá direto, né?
Espero lá, mínima do 13. Ai, Fake. beijo, tchau, até amanhã. Deu bom, hein, Mi? Deu bom. Quanto? Ó, eu nem ia falar, a Sami ia estar lá na no QR Code de mínima, ó, esperando nós. Certeza. Sami? Certeza. Se não tiver, outra é mais para baixo. Se não tiver um ajuste mais embaixo aí, ia estar lá. Eu estou olhando aqui os alvos. Mas essa parcial... Meninas, alguma dúvida? Mi, você conseguiu entender essa negação dos 50%? Mi? Ô, Márcia. Oi, Márcia. A que ela tá falando? Posso perguntar quanto ela não aparece? Pode, deve estar mutado, Mi. Tá. Pode falar, Márcia. Eu gostei desse negócio aí, estava vendida, colocou mais venda. Então, quando eu estou na operação, né? Ela vai passando confusão. Quem não gosta, hein? Quem não gosta? Porque ela estava vendida. Daí, a compra dela estava lá embaixo. Então, quando negou, ela daí entra vendida de novo. Ela entra vendida com que ela saiu, porque na verdade ela bateu uma parcial. Esse é o ponto, entendeu, Márcia? Tá. Porque estava na cara do. Se você tivesse com dois. Se tivesse pego um e o meu outro estivesse lá embaixo, eu poderia entrar com um de novo. Numa negação. Poderia. Todas as vezes que você faz uma parcial e ele dá uma nova entrada a favor da sua operação, você entra de novo com a mesma quantidade de contratos que você saiu. Mas aí, por exemplo, a negação no dólar, a gente faz com 5 pontos. E se for uma negação assim no meio do caminho, que nem a gente fez agora? No dólar, continua com 5 pontos ou por 3? Não é a negação, ué. 5,5? Ou alvo, né? Isso, outra operação, passar ponto que você estava já vendido aí no caso. Você vai melhorando, cada vez que você faz esse médio para frente, você melhora a sua posição. Você vai ver que a sua entrada vai subindo. Então você vai ficando cada vez melhor. Só tem que estar com 2 contratos para fazer isso, né? Tem que estar com 2 contratos. Você sai com um numa região, por exemplo, né? Vamos falar que você pegou uma negação e saiu com 5 pontos. E tinha um alvo, se caso ele rompesse, né, e buscar a máxima ou a mínima. Então, você pode sair com 5 pontos ali. Se ele rompe a região e vai, né, teoricamente, buscar o alvo mais longo, você pode colocar mais contratos. Gostei. Obrigada. Aí pode colocar mais que um, não precisa ser só um, né? Não, aí você sempre coloca, Ana, você sempre entra na operação com a quantidade de contratos que você saiu na parcial. Então, se você vai com 2 e sai com 1, você vai entrar com 1. Se você vai com 3 e sai com 2, que foi o caso da Mi, você entra de novo com os 2 que você saiu. Entendi. Entendeu? Pode colocar sempre a mercado, assim, Márcia? Dependendo da movimentação, pode sim, Mi. Porém, se ele está testando, e se ele voltar que vai ter a negação, você posiciona na mínima ou na máxima dele, igual uma operação normal. É como se fosse uma outra operação dentro da sua operação que você já está andando com ela. Porque ele te deu uma nova oportunidade de entrada. Márcia, rápido. Pode ser feita se tiver com parcial? Oi? Por exemplo, eu tô com um contrato e não tenho parcial. No contrato não existe parcial. Aí ele faz essa movimentação. Eu posso vender com mais um contrato também ou não? Não, Eliana, é sempre interessante você andar com a sua mão. Então, se você opera com um, é um. Você pode sair e entrar de novo. Agora, se você opera com 2 e tem essa possibilidade de fazer uma parcial, aí beleza. Ok. Tá? Para não criar o hábito aí, o viés de querer aumentar a quantidade de contratos sem estar dentro do gerenciamento de risco. Okay. Então, sempre dentro ali do seu gerenciamento de risco. E nesse caso foi legal, por quê? Porque ele ainda poderia ir até a terceira linha dos 50%. Porque a gente vendeu aqui na mínima do 26 ali, né? Depois que confirmou o M lá no topo. Porém, ele já estava no 50%, mas ele poderia ir até a terceira linha. Foi onde a Mi bateu a parcial. E depois ele negou de novo, a gente colocou de novo os contratos
E assim sucessivamente. Porque você se protege da operação, porque ele poderia não ter rompido a terceira linha e ter voltado para cima, você vai acabar saindo no zero ali se ele volta, e se ele rompe, que nem foi agora, você acaba conseguindo levar o alvo até a mínima, né? Certo? Mi, alguma dúvida? Conseguiu entender essa negação dos 50%? Eu acredito que sim, Márcia. Eu gostei bastante. Vou assistir essa aula, essa aula várias vezes, viu? Essa aula está muito boa. Assim, você entender e tirar, eu não entendi muito bem a sua dúvida ali, se foi do rompimento da linha em si, dos 50%, mas a gente só considera o rompimento dos 50% se ele rompe as extremidades, tá? A linha de cima ou a de baixo, a linha do meio, não. Então, de repente, Viu? é isso aí. Na verdade, eu vi assim, vamos supor, como para negação, como se fosse um lugar ali meio perigoso, essa região ali, entendeu? Para fazer a operação ali dentro dela, vamos dizer assim. Não é uma região muito favorável mesmo, não, Mi, não vou mentir para você, não, porque é uma região dos 50%, a gente não sabe para onde o preço vai, ele pode tanto ir para cima quanto ir para baixo, porque ele está numa região de briga, tanto que ele ficou acumulado bem aonde? Não é coincidência, não, é porque ele está dentro da região dos 50%. E aqui a gente viu que ele deixou pavis vendedores, por isso que eu quis arriscar a venda ali, né, negando o topo aqui desse range dos 50%, mas é uma região de briga, que a gente não sabe para onde ele vai. Então, assim, é um risco um pouco maior de você entrar numa operação ali e acreditando que ele vá corrigir um pouco para continuar algum movimento, tanto para cima ou para baixo. Mas a negação, ela funciona do mesmo jeito, tá? Ela só é um pouquinho mais arriscada, mas funciona igual. E é melhor ainda quando a gente pega dando alvo, negando as extremidades, tá? Então, negou a extremidade de cima, você vende, negou a extremidade de baixo. Você compra e sai na de cima, mais ou menos isso. Mai, eu acho que a dúvida da Mia era justamente a que eu tinha. Lembra quando você falava, Lu, para de complicar os 50%? É que pegar ali uma negação que ela deu na terceira linha, a linha dos 50% já estava muito na cara, entendeu? Acho que essa era a dúvida dela. Achando que é o alvo, é a linha dos 50%, né? Não, o alvo não é a linha dos 50%, o alvo é 50% do micro movimento. Eu não sei, eu só sei que eu via como um lugar perigoso ali, entendeu? Mas é um lugar perigoso sim, Mia, não vou mentir para você não, não é a operação que eu amo de paixão, não é não. Porque exatamente por isso, ele pode ir para cima quando ele pode ir para baixo. Mas só que a negação, no caso, como é uma operação curta, né? Ela, é que nem você falou, ela bateu num lugar, ela vai voltar para o outro. O que eu gosto mais, Mi, que é a operação dos 50%, que eu geralmente pego todas e que eu acho que as meninas também gostam mais, por exemplo, quando o corpo do candle fecha para cima da linha dos 50% e só o pavio vem até a terceira linha. Aí fica lindo de cinema, porque o corpo dele fechou acima da linha dos 50% e só o pavio veio testar e você posiciona. No caso, né, o mercado está caindo aqui, o corpo fechou acima da linha dos 50%. O próximo candle faz um pavio, vem testar a terceira linha, você posiciona uma compra na máxima dele ali e leva até os 100 pontos, ou 5 do dólar, que ele geralmente paga. São operações que eu gosto mais quando o corpinho do candle não rompe a linha mesmo dos 50%. Vai só o pavio até a terceira linha. Aí é mais bonito ainda. Essa daí não tem erro. Essa é massa. Certo, Luiz Fabiola? Gostei demais. É isso aí. Valeu, Lu. Apesar foi do bom, frio né, na Bia? barriga, Sempre bom. ter feito replay, mas valeu. Não vou puxar teus cabelos mais, Lu. Tá vendo? Eu sabia que você não ia puxar. Aula com a mestra é aula com a mestra. Não tem erro. Alguma dúvida mais, meninas? Gente, eu espero de verdade que vocês tenham entendido a facilidade disso, tá? Esqueçam toda aquela complicação que a gente queira, a gente não usa isso para nada. Tracem a FIBO no gráfico de vocês, não acreditem em nada que eu falei, mas validem tudo que eu falei para vocês. Não precisam acreditar em mim, mas olhem para o gráfico, tracem a FIBO no gráfico, para vocês entenderem que a região dos 50% é o que manda no negócio. Não tem nada mais do que a região dos 50%. Ela é impressionante. O tanto que esse negócio paga, o tanto que isso funciona. Então, quando vocês entenderem isso, vocês vão esquecer, apaga da cabeça de vocês qualquer outra coisa, que isso daí de verdade é só complicação, ao invés de facilitar o negócio.
Descomplica Certo? muito, hein? Complica muito, Ana, complica muito, porque a gente Não, tô acaba... dizendo, descomplica e muito. Descomplica muito, porque você acaba operando, né? Você opera livremente, porque você sabe que é para onde o preço tem muito vai. mais Você chance, sabe para né? onde ele tem que ir. Exatamente. Ó, agora, se você traça uma fibra aqui, coloca a fibra na máxima do 36 aí, Mi. Do 36. Micromovimento, ele foi aonde? No 50%, gente, é impressionante isso aqui. Essa movimentação de 50%, ela é impressionante, o tanto que segura o preço. Não, se vocês não souberem nada, souberem só posicionar FIBO, vocês vão brilhar no mercado financeiro, porque é muito, muito bom. Ou seja, Fibonacci é um gênio. Exato, ele é um gênio mesmo, de verdade. Impressionante. Maravilha, Márcia. Meninas, sempre ótimo estar com vocês. Mi, parabéns, muito obrigada aí pela disposição, pela oportunidade. Obrigado, Vamos Márcia. juntas. Qualquer dúvida, conte conosco. Estamos sempre aqui para ajudar e clarear no que for preciso. Qualquer dúvida Peço aí, perdão para as tamo meninas, junto. porque eu não consigo ficar narrando, não consigo ficar falando, não sei. Foi ótimo. Foi ótimo, Mi. Parabéns. Imagina, Mi. Parabéns. Obrigada. Foi Parabéns, ótimo. parabéns. Obrigada. Ótimo. Tranquilo, tranquilo. Obrigada, meninas. Um beijo para todas. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até amanhã. Obrigada, menina. Bom descanso, até Fiquem com amanhã. Deus. Amém. Obrigada.